Só espero um 2025 sem sustos, Fabinho. Dio Córdova. Então, Dio, essa é a nossa expectativa, né? Um 2025 sem sustos, obviamente. Um 2025 em que a gente espera passar com mais tranquilidade. Mas assim, se a gente olhar o 2024, ele acabou sendo surpreendente em alguns aspectos, principalmente na Copa do Brasil, onde ninguém definitivamente esperava que o Vasco chegasse até a fase semifinal. Então o Vasco pode repetir novamente e chegar em fases mais avançadas. Boa noite, Beto Sobrinho, a todos os vascaínos. Cara, não dá para você dizer porque depende muito do caminho, dos cruzamentos, dos sorteios, mas, por exemplo, hoje é possível imaginar que às oitavas o Vasco tem obrigação de ir. Não tenho a menor dúvida que nesse processo de reconstrução que nós estamos... Aí, estamos juntos, professor Resiliente. Agora, nesse processo de reconstrução, Luciano, a gente tem que ter tranquilidade para analisar quando há um revés e calma para avaliar um sucesso. Se o Vasco chegar à final do campeonato estadual, que é uma campanha bem possível, ele estará no caminho certo para um 2025 vitorioso? Não. Se o Vasco não chegar à semifinal, tá tudo errado? Também não. O que eu quero dizer com isso? O revés não pode colocar você lá embaixo e a parte do sucesso não colocar você no topo. Nesse momento, nós estamos ainda longe de alcançar o topo das principais competições. Agora, não acho, Inspire, que nós vamos sofrer o ano inteiro. Não acho. Com o atual elenco, nós temos condições de avançar às semifinais do campeonato estadual, sim, e nós já estamos dentro do G4. Temos condições, sim, de ficar na primeira página do Campeonato Brasileiro, que é uma competição dificílima, com o atual elenco. Vou fazer a ressalva daqui a pouco, desde que, vocês vão entender o desde que daqui a pouco. Podemos avançar pelo menos até as quartas na Copa do Brasil, sim. Agora, e na Copa Sul-Americana vai depender muito de quem venha também da Libertadores nas fases mais à frente. Agora, o desde que você fala, Azevedo, o que é o desde que? Desde que o Vasco traga, por exemplo, mais um atacante, pelo menos e titular, um reserva para o Verrete e um meia. Eu tenho conversado com algumas pessoas do Vasco e tenho pontuado isso, eu tenho levado a minha opinião. Não é que a minha opinião ela é fantástica, é única, não é. Mas é bom a gente falar. Por exemplo, hoje eu mandei mensagem para uma pessoa da diretoria do Vasco e fiz a seguinte pergunta e vou passar para vocês o teor dela, tá? Para que vocês possam entender. Recebi um print em que o Vasco enviou uma oferta de 500 mil euros pelo empréstimo com obrigação de compra de 4 milhões pelo Benjamin Garre. O clube do atleta pede 4 milhões e meio pela obrigação para liberar o argentino. Eu perguntei para uma pessoa da diretoria do Vasco, procede? Resposta, nesse momento, cavada do empresário. É um momento, torcedor, em que a janela de transferências aberta e o Vasco sendo um clube que precisa contratar, os empresários estão malucos, o tempo todo oferecendo jogador. Em determinadas situações, alguns empresários com acesso a jornalistas ou blogueiros ou youtubers, não importa, pessoas que falam de Vasco, eles querem passar essa informação como se fosse verdadeira. Aí amanhã, esse jogador fecha com o clube especulado no Vasco. Especulado por quem? Falei com uma pessoa da diretoria que desmentiu. Diz que é cavada do empresário. Som tá baixo? Vamos ver, Rafaela, você é a primeira a reclamar. Deixa eu dar uma curtida aqui, deixa eu ouvir aqui, tô ouvindo pelo celular. Pra ouvir se realmente tá baixo. Vamos ver se você não tá me trollando, hein, Rafaela. Vamos ver, pode ser que esteja baixo pra onde você está assistindo. Não tá não, Rafael. Eu vou até aumentar um pontinho aqui, mas... Quer ver? Vamos ver a galera. Tá baixo o som pra vocês aí, ó. Vou aumentar um pontinho aqui, aumentei. Mas ninguém reclamou ainda não. Tá não, tá bom o som, tá bom, ó, viu? Tá normal. Então assim, pode ser por onde você esteja curtindo a nossa live, mas aumentei um pouquinho também aqui.
Agora, com esse elenco, se não contratar um zagueiro, um meia, 3 atacantes, briga para permanecer. Discordo. Discordo frontalmente. O Maurício Lemos ainda não estreou. Obrigado, Xará. Maurício Lemos não estreou. Nós precisamos de 2 atacantes, na minha avaliação, tá? Professor Resiliente, grande abraço. Pessoal do Mundo Novo, Mato Grosso do Sul também, Thiago. Precisamos de um meia. Na minha avaliação, nós precisamos de um meia titular. Eu não vejo o Coutinho fazendo uma sequência como titular, muito menos o Payet. Não temos um reserva para o Verratti. Então, hoje, na nossa janela, que fecha agora, dia 28, daqui a 19 dias, nós precisamos contratar um atacante titular, um reserva para o Verratti e um meia, para brigar ou até mesmo ser titular. Agora, se o Vasco seguir com o atual elenco, vai sofrer na temporada? Vai. Porque ele não tem peças de reposição ainda. O Adson não voltou, o Estrela não voltou, que são reforços que estão aqui, que estão dentro de casa. Porém, ainda não estrearam. Então não dá para dizer em que condições voltam o Adson e o Estrela. Espero que bem, obviamente, mas não dá para confirmar. O Botafogo, que é campeão brasileiro da Libertadores, apanhou hoje. É isso, Ronald. Apanhou de 2-0 da equipe do Madureira e periga não ir para a semifinal. Periga não ir. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar o torcedor do Vasco com um pouco mais de calma. Botafogo hoje é o 4º colocado. Hoje as semifinais seriam Volta Redonda e Botafogo, Flamengo e Vasco. Mas o Botafogo tem um jogo a menos. Ele pega o Flamengo quarta-feira, o jogo é atrasado. Vasco amanhã vencendo, ele vai para a liderança, vai para a 2ª posição. Ele empata com Volta Redonda, mas tem uma vitória a menos. Então ficaria Volta Redonda, Vasco, Flamengo e Botafogo, sendo que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Se ele vencer o Botafogo, ele ultrapassa o Vasco e assume a liderança da competição. Aí muda tudo. O G4 ficaria Flamengo primeiro, Volta Redonda segundo, Vasco terceiro, Botafogo quarto. Aí Flamengo pegaria o Botafogo na semifinal e o Vasco Volta Redonda. Que eu acho que vai ser a configuração. Não que o torcedor tem que ter calma não, Salma. Eu não estou pedindo calma pro torcedor. O que eu quero dizer é o seguinte. Não dá para avaliar nem para cima nem para baixo esse início de temporada. Em relação ao desempenho do ano inteiro. Agora, se o Vasco tem pouco orçamento para fechar, quem já está lá e ainda não estreou, tem que esperar. Como investir com um orçamento de 5 milhões de dólares? É muito pouco. E principalmente, Luciano, a gente tem que ter na cabeça que esse orçamento não pode ser gasto uma vez só. Por isso que o presidente Pedrinho disse isso, explicou em relação a como ele utilizaria esse recurso. Ele pega os 5 milhões, 3 jogadores. 2 milhões esse ano, 2 milhões no outro, 1 milhão no outro. Aí acabou, não faz janela do meio do ano, com esse orçamento, a não ser que haja um incremento. Esse jogador, segundo me foi dito hoje, Jonatas Leal, é cavada de empresário, não tem. Eu não estou comparando o Botafogo ao Vasco, em nenhuma circunstância. O que eu estou mostrando a vocês é que nem o campeão da Libertadores e brasileiro está tendo vida fácil no estadual. Não tá. O Vasco, aos trancos e barrancos, está conseguindo ficar dentro do G4, sem sustos. Vai ficar ali até o final da competição? Tem tudo para. Amanhã, vencendo o Sampaio Corrêa, dá um passo importantíssimo, porque depois são 2 clássicos pela frente. Flamengo e Botafogo. Clássicos que me preocupam. Porque o Vasco oscilou contra o Volta Redonda, que é um time da Série B, hoje líder do Campeonato Carioca, e contra o Fluminense, jogando muito mal. Uma oscilação para baixo. Então, assim, tem que reforçar? Claro que tem que reforçar. Agora, com pouco recurso, tem que ser muito criativo e inteligente para buscar essas possibilidades. É fácil reforçar? Claro que não.
Mas o Vasco vai reforçar? Vai reforçar. Vai trazer dois reforços nessa janela ainda? O presidente falou 2 ou 3. Quais são os níveis? Eu espero que nível titular. Composição de elenco nós já temos. Composição de elenco nós já temos. Nós precisamos de um nível titular. Essa é uma discussão, Luciano. Até o meio do ano não tem muito o que fazer, mas depois do meio do ano, eu hoje sou favorável a liberar os 2. Chegou o meio do ano, muito obrigado e um abraço. Não tem como. Jonathan Piana. Santos e outros clubes estão fazendo loucuras. E eu acho correto o Pedrinho dar um freio nisso. Para o bem do Vasco. Comparar a outros clubes, não tem como. Alguns clubes estão fazendo loucuras por aí. Devo, não nego, pago quando puder e se tiver. Porra, não pode ser assim. Não pode. Ó, galera, você que tá chegando agora, não esquece, dedão no like, comenta, compartilha, manda aquela moral pro nosso canal. Olha, tem alguns recados importantes para dar para você. Por exemplo, primeiro, nós temos uma meta aqui de 50 superchat, R$10, tá? E faltam 40 minutos. Primeiro bateu agora aqui do José de R$5. Esse não contabiliza. Vou explicar por quê. Vasco tem mais chance de cair do que ser campeão com esse time. Torcida tem que cair na real. Discordo, José. Esse time do Vasco é para ficar no meio da tabela, 12º lugar, o que não é posição para o Vasco, mas é o que eu enxergo dessa temporada. Olha, 50 superchat, R$10. Você que gosta de ajudar o nosso canal, vão ser 50 pessoas mandando superchat, R$10. E aí cada pessoa vai ter um número, de 1 a 50. Quando bater essa meta, daqui a 40 minutos, eu vou escolher através de um número, que eu vou pedir para alguém escolher, que não deu superchat, fala o número de 1 a 50, aí a pessoa fala 37. Pum, tá lá. Quem é o 37? É o fulano de tal. Vai ganhar um kit do Fanático Vascaíno. Camisa, boné e ecobag. Fechado? E o Pix do canal, que sempre tá aqui fixado nos comentários e na sua tela também, para o maior Pix da nossa live, mandar para ganhar a camisa do Vasco, que vai ser escolhida pelo vencedor. Você manda. Fechado? É isso. O Vasco não tem um atacante pro Verratti, não tem um reserva. Não tem. Tem o Mar Félix? Não tem mesmo, não tem. O que é muito preocupante. O Vasco não podia estar nesse momento ainda sem sem ter um reserva pro Verratti. Eu acho isso péssimo. Eu acho isso péssimo pro Vasco. Mas o Vasco não tem. Isso é um fato. Isso é um fato. Triste, mas é um fato. E o Vasco tem que, o quanto antes, resolver isso. E se ele não resolver, amigos, periga, nós temos um problema gravíssimo lá na frente. Gravíssimo. Porque ainda bem que no ano passado o Verratti apenas em um jogo, ele se machucou, foi poupado, né, contra o Criciúma. E se ele se machuca, como é que faz? E o Ryan? Não é um reserva para ele. Não vejo. Não vejo mesmo. Transferban do Esforça. JP, eu não conversei com ninguém sobre esse assunto. Li matérias sobre isso, mas o que eu entendo é que se houver a denúncia na FIFA, tem um tempo para o Vasco apresentar a defesa até que sofra o transferban. Se tudo correr muito rápido, é só na janela do meio do ano. Mas normalmente esses processos levam de 8 a 12 meses, tá? Grande Gustavo, abrindo o nosso superchat de R$10. A verdade é que gastamos muito com o Payet, com pouco retorno esportivo. Doa quem doer. É verdade, não renovaria, direcionava esse valor para um jogador de primeira prateleira na segunda janela. Quero o kit. Boa, de Gustavo. Já vou colocar você aqui na nossa lista, tá? Então todo mundo que mandar vai ganhar um número. Se a gente bater a meta, esse kit vai para um vascaíno que vai ter o nome escolhido. Gustavo Vasco, já tem um nome bonito, hein? Gustavo Vasco. Boa. Vamos lá. Boa noite, Fábio. Tem que mandar Payet, Teixeira, Souza embora. Não dá para mandar embora nesse momento, Pedro, mas assim, que eles comem um pedaço do nosso orçamento pesado, sem dúvida nenhuma. O problema do Vasco é o planejamento, Fábio. Dr. Vitor Franco.
Todo time tem um ponta de velocidade, o Vasco nada. Além disso, cadê o preparo físico? Você vê Fla-Flu, Galo e Cruzeiro, alta rotação. Doutor Vitor, olha, eu vou dizer sobre Fla-Flu. Eu fiz ontem um jogo. Eu fiquei com sono ontem. O jogo foi uma porcaria. Muito ruim mesmo. Mas você tem razão em relação aos pontas velozes. Que no nosso caso, são Adson e David, os dois machucados. Aí é uma infelicidade também nossa, né? A gente também dá um azar em umas situações que são terríveis. O que você acha do Zucarello no lugar do Teixeira? Eu iria amanhã com o Zucarello e Payet. Né? No Zucarello na vaga do Teixeira e o Payet na vaga... Aliás, o Payet na vaga do Teixeira mais à frente com o Verratti e o Zucarello na vaga do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho tá machucado. Não esquece, Felipe Coutinho não vai pro jogo amanhã. Nem sei se vai pro clássico também. Boa noite, Léo Tex. Quem era o jogador que foi especulado no Vasco que não servia... o Wanderson. O Wanderson do Internacional. Que tá lá no Inter, inclusive. Mas ele foi... O Palmeiras foi atrás dele, né? Foi o que o presidente falou na coletiva de sexta-feira. Vai ter a camisa... vai, Rafael, você sempre quer. Camisa do Vasco, esquece, meu irmão. Dá de presente pra alguém. Maior Pix da live vai ganhar. Nossa live vai até 8h30, tá? Então, quem quiser a camisa tem que correr, porque hoje eu tenho certeza que vai ser a correria boa. E o superchat são 50 de R$10, hein? Pra ganhar um kit do Fanático Vascaíno. Camisa, boné e ecobag. Colocaria o Payet junto com o Verratti no ataque, eu também. Seria minha opção, ô Fernando. Essa seria minha dupla. Até porque eu entendo que o Payet não volta para marcar. Ele vai ficar próximo ao ataque, sem responsabilidade realmente de voltar para marcar, próximo da área onde ele pode render mais. Vamos ver se o técnico Fábio Carille vai fazer essas modificações para amanhã. Vasco enfrenta a equipe do Sampaio Correia amanhã às 20h. Claro que você vai acompanhar aqui no nosso canal a melhor transmissão, aquela feita para você com muito carinho, com muita atenção e com a sua participação, obviamente, aqui no Fanático Vascaíno. Pedrinho, só chora nas entrevistas, melhor não falar mesmo, com executivo ruim, scouts piores. Ô Vinícius, eu entendo o torcedor não gostar que ele reclame. Mas a minha leitura não é de choro, é de que ele traz a realidade pro torcedor. E aí, cara, o torcedor não tá muito querendo ouvir essa realidade. Esse é um problema. O Márcio está perguntando também se o Rony, se o Vasco desistiu dele, como é que anda a negociação. Márcio, eu vou ser bem sincero com você, tá? Desde o princípio, o staff do Rony acha a chance dele jogar no Vasco como mínima, por conta das condições financeiras. O Rony quer... ele pede R$1,5 milhão para fechar em 1,300 e ele desconfia que o Vasco não tem essa capacidade financeira, tá? Rony, que foi utilizado hoje nos minutos finais da partida do Palmeiras contra o Água Santa, entrou já nos acréscimos, não, entrou faltando menos de 10 minutos para o jogo acabar, tá bom? Esperança para mudança no panorama do Vasco, está F3 Coutinho, o canal de Tudo um Louco. O empate, a derrota do Botafogo hoje pro Madureira foi boa pro Vasco, né? O Botafogo estacionou nos 12 pontos e não ultrapassou o Vasco, né? Mas em relação à mudança de perspectiva, ela passa muito por SAF. E eu não tenho nenhuma perspectiva de anúncios em breve. Só para lembrar que o próprio Pedrinho, depois do sorteio da Copa do Brasil, disse não ter nenhuma proposta para venda do clube. Coutinho é desfalque para o jogo contra o Sampaio Correia. Ele tem um edema na coxa direita e não poderá jogar o jogo. A expectativa é que ele esteja pronto para o clássico contra o Flamengo. Carille está indeciso e ainda não decidiu quem será o substituto, mas Payet tem a preferência do treinador, pois ele é mais experiente e pode ajudar o time a manter a calma para conseguir mais uma vitória. Correndo por fora tem a cria da base e futuro craque vascaíno Zucarello, que vem pedindo passagem e pode ser uma ótima opção, um jovem que seria sangue novo. Ele é um jovem ambicioso que está querendo seu espaço e seria uma boa opção escolher esse jovem craque. Sobre reforços, o Vasco continua tentando Rony. Apesar de ele pedir um alto salário, o Vasco tem esperança que ele reduza a pedida em 30% e assim se encaixaria nas condições que o Vasco oferece a ele. Seria uma ótima contratação para o Vasco, pois supriria a falta de um ponta veloz e, sem nenhum sombra de dúvida, ele seria titular do time. Vasco também tenta contratar Carrasco, atacante veloz pelos lados do campo. O jogador belga, que atuou muito tempo pelo Atlético de Madrid e Sevilha da Espanha, onde é muito querido e fez muito sucesso com ambas as camisas. Hoje ele atua pelo Al-Shabaab e tem contrato até o meio do ano.
O Vasco espera que ele rescinda o contrato para vir para o Vasco sem custo e pagando somente o salário. Vascaínos, mide aquela força, e se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal.